Olá, estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Eu sou Carla Juliana e eu quero convidar você a acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que tem por tema Cultivando um Coração Puro. Na carta de Paulo a Tito, ele orienta as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais jovens a serem puras. Em algumas versões, castas, usa-se a palavra casta. Você acha que pureza e castidade são palavras ultrapassadas? Vamos nesse bate-papo de hoje aprender a importância de nós mulheres termos um coração puro. Nós temos estudado Tito 2, nós já vimos inclusive diversos temas que tem falando sobre essa verdadeira feminilidade que Paulo traz as orientações para Tito. Então, se você perdeu algum episódio, nós já falamos sobre a importância da sã doutrina, a mulher deve amar os filhos e amar o marido, dentre outros programas. Então, se você perdeu algum episódio ou você quiser rever e até mesmo compartilhar, você pode acessar no nosso canal. Nós temos uma playlist com todos os programas que já foram no ar até agora. E para a gente conversar sobre esse assunto de hoje, cultivando um coração puro, estão aqui conosco hoje Joelma, que vocês já conhecem, a Fernanda e a Antônia. Quero dar boas-vindas a vocês. Obrigada. E queria pedir para Fernanda e Joelma, ou Fernanda e Antônia, já começarem se apresentando um pouquinho para que as pessoas de casa conheçam vocês. Bom, pessoal, meu nome é Fernanda. Faço parte aqui da Igreja IBC, na Igreja Batista Constantinópolis. Sou casada com Alexandre. Aqui nós trabalhamos com a juventude, né, em alguns outros ministérios dando suporte. E é um prazer estar aqui com vocês para discutir alguns assuntos e principalmente segundo a palavra de Deus. Meu nome é Antônia de Jesus, sou natural de Fortaleza, Ceará, mas já moro aqui em Manaus há 50 anos. Sou casada há 41 anos, tenho 2 filhos. Um homem e uma mulher, e 2 netas. Desde a minha conversão em 2009, eu congrego, sou membro aqui da Igreja Batista de Constantinópolis. Meu primeiro ministério foi o Coro Messias, que eu continuo até hoje, e eu atuo também em outros ministérios. Sou muito feliz pelo privilégio de servir ao Senhor Jesus. E aceitei esse convite, né? E esse desafio desse podcast. E rogo a Deus para que nós possamos transmitir para vocês a palavra do Senhor. Amém! Sejam bem-vindos, é um prazer poder estar com vocês aqui, viu? Então, meninas, hoje o nosso bate-papo é sobre cultivando um coração puro. Nós estamos falando sobre Tito, e aí no versículo 5 do capítulo 2 de Tito, diz assim: a serem prudentes e puras, né? Nós já tivemos um episódio sobre prudência e hoje a gente vai falar sobre a pureza. Vocês acham que pureza e castidade são valorizados em nosso tempo? Pensando assim, tanto no âmbito cristão como não cristão? Infelizmente não. Não? Eu não vejo como as pessoas se importarem com questão de pureza, com questão de castidade. Infelizmente, até dentro da igreja, a gente vê muitas pessoas não valorizarem a castidade. Sim, acha que é coisa do passado, é desnecessário, não precisa, é um outro mundo, é outra realidade. Mas desde a época que foi escrito esse texto, Deus não muda, Ele continua o mesmo, Ele continua valorizando a pureza e a castidade. E se Deus valoriza isso, então nós devemos cultivar isso. Sim, verdade. Nos nossos relacionamentos. E hoje em dia está muito difícil, né, de servir ao Senhor de maneira santa, né, de maneira pura, né? A palavra de Deus nos recomenda, né, a andar em santidade. É algo difícil, mas não é impossível. Com a graça que Deus nos dá para obedecê-lo é possível. Como a Joelma disse, é muito difícil realmente até no meio cristão, né? Porque muitos acham que o tempo mudou, que agora está em outro momento, né? E deixa de lado essa questão de santidade, né? E santidade é um assunto bem amplo, né? Porque não é só voltado para o seu corpo, para a imoralidade, né? Mas também, principalmente, para dentro do nosso coração.
E vou fazer uma pergunta, vou deixar a Fernanda nervosa, vou fazendo uma pergunta extra roteiro. Você que trabalha com jovens, que lida, né, com meninas mais jovens, o que você vê assim na realidade de como elas lidam com essa questão de pureza e castidade? O que elas nesse universo pensam ou acham sobre isso? Olha, Carla, atualmente, né, a gente vê que o jovem, né, o jovem cristão, ele tem uma pressão assim muito grande da sociedade, né? E quando você não segue os ritos do mundo, né, os padrões do mundo, você é deixado claramente de lado, você é tido como chacota, você é aquele excluído, né? Sofre muitas sanções assim no círculo de amizade, né? Então, para um jovem temer ao Senhor, ele tem que realmente buscar de Deus, né, essa força. Porque é só com o Espírito Santo que a gente conhece, né? E muitos jovens, até cristãos, né, em alguns assim que eu conheço em outros lugares, abriram mão, né, de realmente temerem ao Senhor em santidade, com um coração puro. Não é fácil, é difícil, mas é possível. Em Deus, a gente sempre consegue fazer o que a palavra de Deus nos ordena. É verdade. Bom. É verdade, o que vocês falaram é a pura verdade, porque nesse mundo atual globalizado, né, onde a mídia dita moda, então as pessoas ficam querendo ser iguais umas às outras. Então eles veem a castidade como uma coisa do passado, né? Então eles acabam fazendo o que os outros fazem para aparecer na mídia, né? Para dizer que está atualizado. Então assim, hoje existe uma inversão de valores. Tudo que é certo hoje é errado. E se você está naquele caminho, né, bíblico, na pureza, as pessoas já olham para você e realmente faz chacota mesmo, independente até da idade. Sim, exatamente. É isso. Então, para nós vivermos realmente em pureza, em castidade, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar e seguir os princípios bíblicos. E eu acho que hoje com esse negócio, você falou aí de mídia, né? Eu me lembrei. Hoje com a internet ficou ainda mais assim, tudo muito explícito, né? A gente vê até mesmo mulheres cristãs, casadas até, né? Aí posta foto de biquíni. Como assim? Não se tivesse nada demais. Tem pudor, né? Ele faz esse tipo, faz um videozinho de pijama. Como se... Sem noção. Sem noção. Aí eu penso assim, gente, se você tiver, mesmo que seja um pijama, vamos dizer assim, discreto, né? Se você tivesse com essa roupa, você sairia numa sala cheia de gente? Né? Porque a internet é como se fosse uma sala, né? Na verdade, não é uma sala, não. É um estádio, né? É um estádio. Você está no mundo. Você está ali, é o foco. Exatamente. Então, assim, tá todo mundo te vendo. Então, assim... As pessoas perderam assim o senso do que é privado, do que deve ser guardado e do que deve ser exposto, né? Então, realmente a mídia hoje tem deixado assim cada vez mais sem parâmetros, sem pudor. Em todos os lugares, né? Eu queria falar, vamos falar aí, porque em algumas versões aqui, né, como eu falei até na abertura, algumas versões vão usar o termo castidade, outras puras, outras vão usar honestas, mas quando a gente sabe que a palavra de Deus, ela não foi originalmente escrita na nossa língua, né? Sim. Então ela foi escrita em grego e a gente às vezes, para que a gente tenha uma compreensão melhor do que o texto está querendo nos dizer, a gente vai lá, né? Por mais que a gente não saiba falar, se bem que eu essa semana fiz prova de grego, hein? Aprendi como o professor falou, a gente aprende a ler, a gente não entende nada, mas ler a gente entende. Ler a gente sabe. Então, tem uma palavrinha que fala sobre isso, e isso, quando a gente vê a palavra, ajuda a clarear um pouco mais, né? E aí, Joelma, tu que pesquisou? Então, a palavra para pura, né? É ragnos, que significa sem falhas, não contaminado, imaculado, limpa, pureza moral, inocência e castidade. Então, esse termo que ele usou está abrangendo tudo. Um monte de coisa, né? Termos bem profundos. Não é só... E assim, o interessante
dessas línguas originais é que uma palavra nunca significa uma coisa só. É um universo de interligadas uma à outra. É um universo de informação. Então, é uma palavra assim, que é bem abrangente, né? O não contaminado, a gente vive num mundo que a gente está rodeado pelo pecado, mas a gente não deve se deixar contaminar por esse pecado. Verdade, então, essa palavra entra nisso. Nós estamos num mundo que está mergulhado no pecado, que está maculado, mas a gente deve viver uma vida imaculada. Sim. Então, está tudo relacionado. Eu coloquei aqui algumas questões, eu botei que envolve a pureza moral e sexual, né, que a gente falou. Então, assim, é uma exortação para a gente, no caso aqui, as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens, a gente pode pensar em ensinar tanto aquelas que são solteiras, né, a se manterem. Até você falou isso, não foi, Antônio? De você, e também as mulheres casadas. E é isso que a gente quer focar mais, e a gente vai falar mais na frente, né? Sobre essa questão da gente focar na pureza da mulher casada, nessa pureza. Também coloquei aqui pureza de coração e mente, porque, na verdade, não adianta a gente ter práticas se o nosso coração não estiver puro, porque, na verdade, tudo a gente vai ver parte do coração, né? Verdade. Integridade e honestidade também, porque envolve a palavra honestidade. Então, assim, é viver de uma maneira, nos nossos relacionamentos, de uma maneira honesta, de uma maneira, né, sincera. E também coloquei santidade, que você até falou no início, porque a pureza, ela faz parte do processo, né, de santificação. Então, tudo isso. Aí a gente percebe, né, como a palavra de Deus, o Senhor exige de nós algo que é tão profundo, tão sério. E a gente precisa... O significado também, Carlinha, que eu achei bem interessante, é aquilo que desperta respeito. Então, a forma como nós devemos viver deve despertar respeito às pessoas que estão ao nosso redor. Quando as pessoas olham para você, elas te respeitam pela forma como você vive, como a forma como você se porta, né? Como a forma como você se porta. É porque o padrão de Deus, ele é perfeito, né? Então, onde os princípios de Deus chegam, como, por exemplo, a pureza, a santidade, a verdade, realmente tem esse significado de respeito, né? Porque é aquilo que é certo. A pessoa sabe, bom, com fulana... Não posso ser assim. Não posso ser assim, porque ela é séria, Sim, né? Ela é séria. É bem assim. E por que é tão importante as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens a serem puras? Eu estou na ordem certa, não estou? Certinho. Por que é importante? Bom, a voz da experiência, né, ela diz muita coisa, né? E como a palavra de Deus aqui nos orienta, né, que as mais velhas devem ensinar as mais novas, eu acredito que as mais velhas, ela tem realmente algo a nos passar que pode nos ajudar, né? Quando a gente ouve... Tem até um ditado que diz quem... não ouve conselho, escuta coitado. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Quem não ouve conselho, escuta coitado, né? Porque pelo fato de não ter ouvido, infelizmente, passou por dores, sofrimentos, né? E a palavra de Deus diz também que, assim, não simplesmente mulheres mais velhas, mas mulheres que temem ao Senhor, né? Porque, como diz a palavra de Deus lá em Salmo, no capítulo 1, versículo 1, né? Bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios, né? Então não basta simplesmente ter uma mulher ao seu lado experiente, né? Em idade e em experiência de vida. Essa mulher, ela deve temer o Senhor, porque hoje em dia está muito difícil mesmo a gente seguir uma mulher que realmente teme ao Senhor, né? E a voz da experiência, ela conta muito, né? A palavra de Deus também diz lá em Provérbios que o sábio, ele olha, né, para aquele que errou e tem uma sabedoria, opa, não vou fazer igual, né? Fulano fez, deu errado, não vou fazer igual, vou fazer diferente, né? É muito importante porque pode nos livrar de dores lá na frente, né? De grande sofrimento. E tu, Antônio, que você com sua experiência? Com a minha experiência, então, a minha mãe tinha um ditado que ela dizia. É bem, como é que se diz? Antigo, né? Mas ela dizia assim, minha filha,
se comporte, mantenha a classe em qualquer situação. Olha que legal. Sempre. O seu marido é seu da porta de casa para dentro, da porta de casa para fora. Você vai ficar aqui em casa cuidando para quando ele chegar achar um lar confortável e aconchegante. Em outras palavras, ela dizia: fecha os olhos dele sair, entendeu? Isso aí vale para o mundo, né? Porque assim, quando nós temos um lar cristão, as responsabilidades são iguais, né? A fidelidade deve ser um foco e a fidelidade deve ser cumprida, porque aquela fidelidade que você fez à sua esposa, você fez aliança com Deus. Sim. Né? Então, a fidelidade, a pureza no casamento, né, se refere a tudo isso, né? Que a mulher, tanto a mulher quanto o homem, né? E não é só para a mulher, os dois, né? Porque ali se fortalecem os laços, ali o inimigo não vai imperar. Então, assim, por que Tito fala isso, que Paulo orientou ele? Porque as mulheres mais maduras, como ela falou, não precisa ser velha, porque a gente vê cada velhinha assanhada, né? Só a graça. Então precisa ser uma pessoa que esteja dentro dos princípios bíblicos, né? Que vive o que prega. Porque como que você vai confiar numa pessoa que fala o que não vive? Então você tem que ter uma referência, né, daquela pessoa. Então assim, por isso nós passamos por muitas experiências, né? Essas experiências a gente só sabe vivendo. Então, por isso que quando as mulheres mais maduras encontram com as mais novas, fazendo um problema assim, uma torre de Babel, né? Você olha e diz assim, não é assim não, faz assim que vai dar certo, né? E eu fui orientada assim também aqui por uma senhora que está no céu agora, em nome de Jesus, a irmã Esther. Uma situação muito difícil, e ela foi uma das que, acho que uns 10 anos atrás, me chamou e falou. E aquilo ali, para mim, foi maravilhoso. Daí em diante, ela me deu um livro, eu li, entendeu? Ela ficou me orientando, orava comigo. Então, assim, é isso que eu quero também passar para as pessoas mais jovens, né? Já vou colar com você. Mas antes da gente continuar, nós vamos para um rápido intervalo, que o primeiro bloco já voou. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu quero convidar você a curtir a Constante TV, a compartilhar a Constante TV. Deixe o seu like, que é muito importante para nós, para que a nossa programação possa alcançar mais pessoas, tanto para levar a palavra de Deus, quanto para edificar a vida. Então, se você curte esse programa, também curta e compartilhe com outras pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso bate-papo no Filhas de Sara sobre cultivando um coração puro. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, para participar dos encontros do Desperta Débora, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos, em Manaus. Lembre-se, você vai ser muito bem-vinda e vai ter um tempo precioso de comunhão, de oração, de palavra, ouvindo a palavra de Deus. Então, venha participar conosco toda quarta-feira, às 19 horas. As mulheres estão aqui reunidas para adorar e orar ao Senhor. Meninas, hoje nós estamos falando, né, sobre cultivando um coração puro, e nós falamos anteriormente, né, da importância das mulheres ensinarem, as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais jovens a ter um coração puro, até porque, né, a jovem ainda está naquele processo de aprendizado, ela vê as coisas do mundo, as coisas do seu tempo, e como é importante mulheres que têm já caminham com o Senhor, que vivem, né, a palavra de Deus, elas possam estar ali discipulando essa nova geração, até mesmo para um fortalecimento, né, da própria igreja. Sim. E eu queria saber de vocês aí, como que a pureza, porque a gente está falando dessa pureza, né, como é que ela reflete o caráter de Deus e a nossa identidade como noiva do Senhor? Bom, a pureza, ela reflete o caráter de Deus e a nossa identidade como noiva de várias maneiras. Pela santidade, né? Pela separação do pecado e pelo relacionamento estreito com Deus. Então, se nós estivermos focada em Deus, em oração,
aprendendo sobre a palavra, caminhando nos passos de Jesus, fica muito mais fácil você fugir das tentações, né? Porque o nosso coração, ele o pastor sempre fala, né? Ele é pecaminoso. Então, coração, a boca fala do que o coração está cheio. E se você está cheio do Espírito Santo, cheio de palestra que você ouviu, de louvores, o que vai sair da sua boca? Só isso. Então, eu acho que a pureza é por aí também. A pureza. E o que a gente tem que pensar também, que nós servimos um Deus que é santo, Sim. santo. Ele é perfeito. Então, ele não é compatível com o pecado. Não. Apesar de ele nos relacionar conosco, ele se relaciona conosco por causa de Cristo e daquilo que ele fez por nós. Verdade. Né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente e buscar viver de maneira que o nome dele venha de ser honrado através da nossa vida. A gente tem que lembrar o tempo todo que nós estamos nos relacionando com Deus que é puro. Então, nós devemos viver uma vida pura para que esse relacionamento aconteça, esse relacionamento flua. Né? Mas se a gente viver da maneira que nós queremos, não se importando se nós vamos ofender a Deus com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos, a gente vai cada vez se afastar mais dele. Mas à medida que a gente busca essa vida de santidade, como a gente tem falado aqui desde o início, nosso relacionamento com ele vai se estreitar, nós vamos nos aproximar mais dele e vamos desfrutar das bênçãos desse relacionamento. Nós sabemos que através da obra de Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros juntamente com ele. Né? Sim, é verdade. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Né? Nós fazemos parte da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E essa noiva deve honrar esse noivo. Sim. Né? Através da vida, da nossa vida, da forma como nós vivemos. Então, nós devemos ter sempre todos esses conceitos em mente e trazer isso para o nosso dia a dia. É verdade. Na forma como nós tratamos uns aos outros, na forma como nós pensamos, na forma como nós arrumamos uma casa. Tudo que nós devemos fazer para Deus, né? Para o nosso noivo, buscar agradá-lo em tudo. Né? Tem dois versículos que eu acho interessante a gente mencionar aqui. O primeiro deles é 1 João 3,3 diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. E o outro é Efésios 5, 25, 27, diz assim, Paulo escrevendo, né, que Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu fico pensando, será que quando a gente lê esse versículo, né, apresentar a igreja como gloriosa, sem mancha, aí, talvez a gente pense assim, é óbvio que está falando a igreja como um todo, né? Que é a igreja, o corpo todo. Mas o corpo é formado por cada uma de nós. É verdade. Então, assim, nós fazemos parte da noiva, então a gente precisa... Como que é a noiva, né? Na nossa cultura, o vestido da noiva é branco, significando a pureza, né? Sem mancha, né? Tudo bem que tem umas aí mais modernas, né? Mas, assim, tradicionalmente, significando a pureza. Então, o que vai definir a nossa identidade como noiva de Cristo é começando pela pureza. Como Joelma falou, se Deus ele é santo, 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 a noiva também tem que estar à altura dele. Lógico que a gente não buscar isso, a gente tem que buscar. A gente não está na altura dele no sentido pela nossa própria capacidade, mas em Cristo a gente se torna pura, né? Nós fomos justificadas e purificadas no sangue do Cordeiro. Então a gente precisa a nossa característica como noiva de Cristo é buscar essa pureza. Tu quer falar? Sim, eu
vi aqui um versículo muito interessante. É 2 Coríntios 11:2. É que, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, que é Cristo. E Paulo, ele usou a metáfora da igreja como uma virgem pura para Cristo, como você falou, né? Sublinhando a pureza, a exclusividade do nosso relacionamento com Deus, a fidelidade, porque é assim que a noiva tem que ser, exclusivamente do marido. Como somente Deus é um Deus zeloso, né? Ciumento. Ele quer... Não é ciumento, é ciumento mesmo. Em tudo. Então, ele nos quer só para ele, né? E ele pagou um preço muito alto. Muito alto. E o que é que nós temos que fazer? Só seguir os mandamentos dele. E são mandamentos de graça. Porque se nós estivéssemos no tempo da lei, nós não íamos conseguir. Porque eram muitas leis. Se você errasse em uma... Quebrava toda a lei. E você falou aí no tempo da lei, e quando a gente vê, né, Levítico, que ninguém gosta de ler. Ai, eu li Levítico, eu amei. Era um livro que eu passava. Eu também. Eu passava sempre. Não quero... Gente, mas quando eu li, eu me apaixonei. Eu chorava em cada versículo. Olha, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, eu te desafio a ler o livro de Levítico. Porque, gente, é maravilhoso. Porque você vai vendo, tudo faz sentido. Tudo faz agora sentido. eu sei por que isso, por que aquilo. Na verdade, o Antigo Testamento, ele faz isso com a gente, né? Então é por causa disso. Levítico, para mim, assim, mudou muito a minha forma de pensar. Deus é muito perfeito, gente. E nesse livro a gente vê, né, como todos aqueles rituais, né, de pureza que era necessário para que quando o povo, né, era uma coisinha só, já se contaminava. E isso reflete como Deus, ele é zeloso nessa questão da pureza. Mas vamos seguir aí, né, senão a gente não caminha. Como que a gente pode identificar a impureza no nosso coração? Agora vamos estreitando aí, né? Porque qual é a origem da impureza? É possível identificar apenas pelo meu comportamento exterior? Como identificar? Como lidar também com a impureza na nossa vida? É tudo isso aí. Bom, Carla, eu acho assim, que a gente nunca vai descobrir que a gente é impuro, ou se a gente está errando, se a gente não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro que nos expõe a nossos próprios pecados, né? Nos ensina quem somos e quem Deus é. Então, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, eu não sei se eu estou fazendo o que é certo, né? E quando nós lemos a palavra de Deus e quando a gente se deixa ser ensinado por ela, né? Quando a gente tem um coração ensinável para aprender, não, eu estou aqui disposto a obedecer, a seguir o que a palavra de Deus nos manda, eu tenho o coração mudado. E isso reflete na minha maneira de viver em tudo, né? Porque como Jesus disse, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, a nossa forma de viver, de servir o outro, de agir, nada mais do que o reflexo que está no seu coração. Então, você pode conhecer uma pessoa pela maneira como ela age. Mas será assim? Vou pensar. Sim. Mas eu levo uma vida assim eu vou à igreja, eu faço as coisas tudo certinha, mas será eu sou boa? Será que eu posso, mesmo tendo uma vida assim tão certinha, nutrir impureza no meu coração? Mas eu assim... porque às vezes a gente pensa assim, mas eu faço tudo certinho, eu não olho para outro homem na rua, eu sou assim, mas será que isso dessa forma eu vou conseguir identificar e achar que eu sou pura? Não, de maneira alguma. Eu tenho até um exemplo para contar, até mesmo assim, com a minha vida, né? Com relação à minha casa, né? Na verdade, há um tempo atrás, né? Quando eu era solteira e tudo mais, morava com amigas, foi um tempo muito bom, inclusive meninas, se vocês estiverem ouvindo hoje, um beijo pra vocês. E lá a gente dividia as tarefas de casa, né? E eu era muito, assim, empenhada, não que hoje eu não seja, mas eu era muito, assim, criteriosa com a arrumação da casa e tudo mais. Chegou um momento em que o Espírito Santo estava conversando com Deus, né? E ele me disse, olha, limpe o seu coração da mesma maneira que você limpa a sua casa.
Tá. Olha, gente, foi assim... Fazer igual Rivka. Eita, Glória! Eu parei de arrumar a casa e ali eu orei, o Senhor me perdoe, porque muitas das vezes a gente fica assim, eu faço tudo certo, eu falo crentez fluente, né? Eu sigo os ritos e tal, mas quando o Espírito Santo de Deus fala no seu coração, gente, aquilo ali muda tudo, muda a sua perspectiva de olhar, muda a sua perspectiva de tratar o outro, né? Muitas das vezes a gente faz um elogio para uma irmã, nossa, como você tá linda, será mesmo que é isso que você quis dizer? Será? Então, como você falou, muitas das vezes a gente vive assim, até o momento em que o Espírito Santo de Deus fala, olha, eu quero mudar você, eu quero te fazer uma pessoa honesta mesmo, uma pessoa que fala a verdade, né? Uma pessoa que fala sem ferir, né? Uma pessoa que realmente reflete a minha santidade, né? Sabe por que isso é importante a gente lidar? Você falou aí a questão da gente ler a palavra, a gente precisa se expor à palavra, porque ela vai revelar. E às vezes a gente pode até ler a palavra de maneira automática, gente. A gente, eu faço meu devocional todo dia. Aí a gente pega... Aquela metralhada, né? Pronto. A gente não para refletir, não deixa aquilo entrar, aquilo purificar, aquilo ali, revelar o que é o nosso coração. Por quê? Porque a impureza, a gente pensa assim. Eu até falei, não sei se foi... eu ouvi hoje até... a gente não acorda assim e fala, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou trair meu marido. Hoje eu vou olhar para outro homem. Já ouviu isso? Não é assim. Não é assim, hoje eu vou sair xingando todo mundo. Hoje não é assim. São essas impurezas que a gente às vezes nem percebe no nosso coração, que estão ali escondidinha, e quando a gente bem não vê, ela vai refletir. E tem a ver até com a próxima questão que eu já pergunto, porque são elas que vão influenciar as nossas atitudes e as nossas ações no dia a dia. E quando a gente não vê, a gente não para pensar por que a gente está agindo daquela forma, por que aquele pensamento está vindo. Por exemplo, a gente pensando aqui na pureza da mulher casada, né? Eu não vou acordar e pensar de um dia para o outro que sentir vontade de, sei lá, de olhar para outro homem ou de buscar um relacionamento ilícito na internet. Como que isso vai vir na minha mente? Isso não vai vir da noite para o dia. Então, quando isso vier na minha mente, eu tenho que pensar, por que isso está vindo? Em que brecha que eu dei? Aonde que eu estou negligenciando? Porque de que eu estou me alimentando? De que eu estou me alimentando? A gente até já falou aqui os doramas, que são assim, uma pureza, uma bênção. Mas se você não tem equilíbrio emocional, não tem um bom casamento, você não pode assistir dorama. Porque você sai ali encantada com as atitudes do Ri Jong-ryuk e você vai olhar pro seu marido e vai pensar, meu pai... muita gente faz essa comparação, não vem pro mundo real, né? Exatamente. Esquece que aquilo ali foi tudo ensaiado. É verdade. Então, como é que essa impureza vai influenciar as nossas atitudes aí? Falem aí. Então, nós vemos que a origem da impureza está no coração. Né? Lá em Marcos capítulo 7, no versículo 20 a 23, diz assim, e continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, o homicídio, o adultério, as cobiças, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o torna impuro. Então, não é aquilo que está do lado de fora, é aquilo que já está lá dentro do coração dele. Né? O que a gente está cultivando no nosso coração? Verdade, menina. A forma como nós tratamos as situações que nós vivenciamos no nosso dia, as demandas que nós recebemos durante o dia, vai depender daquilo que a gente está alimentando no nosso coração, daquilo que está lá dentro. E aí, se eu passei por uma situação de estresse, se o que está no meu coração é a ira, é isso que eu vou colocar na fora. É isso que vai sair.
É isso que vai sair. E Jesus, ele veio realmente fazer ao contrário, né? Antigamente os rituais eram externos, né? E tudo mais. Aí Jesus, ele disse, né? Mais ou menos assim, eu vim para tratar o teu coração. Não é simplesmente como os fariseus, ver se você tá limpinho, tá ali, tua roupa tá tudo ok. Não, eu vim trazer... Tanto é que ele fala um versículo, né? Com relação ao adultério, né? Com relação à lei de Moisés e o que ele veio trazer, né? Que só de você pensar no seu coração, você já pegou contra Deus. Aí você para, meu Deus, e agora? Como eu vou fugir? Porque não tem como, né? Se não for a graça de Deus, né? Por nós mesmos a gente não consegue, né? É só pela graça mesmo. É verdade, porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Sim. Né? Então a gente tem que fazer a diferença. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizer, porque vocês crentes são os bonzinhos, vocês querem ser melhores do que a gente. Então eles ficam assim, falando essas coisas, porque realmente não lê a Bíblia, né? E quando nós vamos falar na Bíblia, ainda falam que não, isso é um livro qualquer. Então é a total ignorância espiritual, né? E nós temos assim que combater como? Ensinando aquela pessoa, amando aquela pessoa. Na maneira de viver mesmo. Né, a maneira de viver, né? Então, tem abordagem assim que você tem que estar preparada. Você não pode se irar. Porque se você se irar, você perde a razão. Perde a razão, está fazendo igual ao outro, né? E nessa questão aí de que maneira a pureza do coração influencia nossas ações, eu botei que a pureza do coração tem influência profunda nas ações do dia a dia. Né? De como a gente está lidando com o nosso dia a dia, de como a gente está se alimentando, o que nós estamos vendo, quais são as pregações que estão ouvindo. Tem muitas pregações que eu já até comecei a ouvir, lá no meio apareceu uma coisa, ei, não é isso não, mas por que eu sei? Porque eu me alimento da palavra. Tem que estar sabendo. Então tem aquele versículo que diz que às vezes usam para qualquer coisa, mas nessa parte e conhecereis a verdade vos libertará. Então naquela hora ali eu fui liberta de estar seguindo aquela pessoa, porque de repente ele falou uma coisa que não estava certo. De acordo né? com a palavra. Né? Amadas, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas de Sara, falando hoje sobre o tema Cultivando um Coração Puro. E o assunto, se você tem acompanhado, você está vendo que o assunto aqui tá animadíssimo e a gente está até se perdendo no tempo. Mas a gente vai falar agora sobre como que a gente pode cultivar a pureza do pensamento na nossa rotina diária. Por quê? Como a gente falou anteriormente, né? A gente, e até a Antônia falou isso no início, a gente vive cercado de circunstâncias que vão assim, nos seduzir, tentar, né, nos fazer viajar no pensamento. A gente assiste aquele dorama, como eu falei. Ludibriar, né, com tantas coisas. E nos, até mesmo não só na questão do romance, né? Mas até mesmo a gente sofre pressões, né, da mídia, da sociedade como um todo, nessa questão da pureza. Então, assim, como que essa pessoa que está nos acompanhando pode pensar assim, como que eu vou cultivar o meu coração puro, o meu relacionamento, meu casamento puro no meio disso? E a gente pode até já pensar depois disso em até falar aí já as ações práticas, né? Mas vamos começar aí pensando. Fala aí, Eu gosto muito do texto de Filipenses, gente, eu botei aqui errado. Filipenses 4:8, quando fala sobre o pensamento, aquilo que a gente deve pensar. Né? Assim, eu fico encantada com a palavra de Deus, porque ela cuida até dos nossos pensamentos. É verdade. Né? Ela é perfeita. Ela é perfeita, né? ela é perfeita. E aí diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então aqui é tudo na nossa vida. É né? verdade. Tudo que a gente for pensar tem que ter essas características. A pureza, ser correto, ter amor, ter boa fama. São essas coisas que devem ocupar a nossa mente. Sim. E se a nossa mente está desviada disso,
Então a gente tem que trazer ela de volta. Mas né? ela cativa, Cativa a Cristo. A palavra. Cativo a Cristo. Essa é a palavra. Porque se a gente viver intencionalmente assim, porque isso não é aquela coisa assim, né? Acho que eu vou. Uma idealização. Não. É intenção, tem que ter intenção mesmo. Porque se você não tiver essa intenção, essa disciplina, você não consegue. É fácil cair no erro, é fácil pecar. Ainda mais no pensamento. Porque só está você ali, você e você mesmo. Você pode devagar. E nesse devagar você pode pecar. Mas aí a palavra de Deus nos orienta aquilo que a gente deve pensar. De forma que Cristo não venha se envergonhar de nós por causa daquilo que a gente pensa. E você falou aí, né, a gente tem que pensar assim que a gente vive numa batalha espiritual. Exato. É verdade. Então o inimigo, a gente até quer fugir, né, de ter maus pensamentos, mas às vezes, não sei se acontece com você. A gente está assim lavando louça, vem aquele pensamento. Fulana isso. Assim, sabe? Fulana isso. Aí tu começa a lembrar daquela atitude da fulana e começa a girar a ira no teu coração e não sei o que, e não sei o que. Então tá nas mídias sociais, aparece algum Reels, aparece alguma coisa, meu Deus. Ou você dá um freio naquilo ali, ou você passa um dia pensando naquilo. Você leu aí que a gente tem que alimentar o nosso... Mas a gente também tem que ter atitude. Sim. Porque você falou da mídia social, por exemplo. A gente tem que ter discernimento e saber dos nossos limites. Sim. Por exemplo... Gente, eu deixo de seguir pessoas para eu não também. pecar. Mas não é porque a pessoa produz algum conteúdo impróprio, não. É porque, às vezes, aquela pessoa ali me leva a pecar em algum aspecto no meu corpo. E eu não quero. Então, a gente precisa reconhecer que a gente tem que... Tomar uma atitude. E que a gente é falho. E a gente tem essas limitações. E a gente precisa ter sabedoria. É melhor você reconhecer de que isso me faz pecar, então não vou fazer isso. Ou não vou assistir, por exemplo, se você assistir um dorama vai te fazer levar a pecar, não assista, não tem problema nenhum. Porque mesmo que a coisa seja lícita, você pode, o seu coração... Cada um tem as suas dificuldades. Tem a sua dificuldade. E a gente precisa ter isso, né? E aí, vocês querem falar sobre isso? Quando você falou sobre a questão da batalha, que a gente vive numa batalha, muitas das vezes a gente vive como se estivesse de férias, não como se estivesse numa batalha. Verdade. De férias a gente está, né, tranquilo, sem preocupação. Mas não, a gente tem que lembrar que o tempo todo nós estamos numa batalha. E observar, porque com qualquer deslize, mas tu não é crente, olha. O dedo aponta logo. Então, só esperando lá, a gente realmente fraquejar. Por isso precisamos estar vigiando e orando. Sim. Isso. Né? O pecado, ele está ali em volta, né? Mas ali está te cercando ali, né? Ao teu redor, né? Mas se nós tivermos assim esse foco mesmo, né? Eu já passei por isso, eu pensei que era só eu. É nós. Aí vem aqueles pensamentos, aí eu boto um louvor bem alto. Eu tenho uma Alexa, né? Esse Alexa, louvor do Nani Azevedo. Alexa! O inimigo quer me fazer. Você tem que mudar o comando. Alexa, tô sendo tentada a pecar. Ela começa, glória a Deus, glória a Deus. Aí vem as músicas, aí eu começo a cantar e aí vai passando aquele pensamento, né? É isso mesmo. Mas se você der margem, nossa, uma vez o pastor falou mesmo no culto, né? Irmãos, alguém aí tem coragem de expressar o que está pensando ou o que pensou essa semana? Pessoas passassem numa tela o que pensou durante a semana. Sim. Isso que ele falou é verdade. É verdade. Mas também nós não somos tão maus assim, não, né? Nós temos nossos momentos bons. Então, quando a gente eu aprendi a acordar e deslizar na cama como o pastor, aquele pastor, como era o nome? Adilson falava, né? Deslizar de joelho. E aí eu elevo o meu pensamento a Deus e peço, Senhor, faz a minha agenda hoje, por favor. Só que amém mesmo, porque quando eu peço isso, ele enche minha agenda. Ele capricha. Você pediu, ele tá respondendo. Deus é bom. Então, amada, vamos pensar aí, né? A gente está no último bloco e temos, 10 minutos, na verdade 9, para a gente falar
Porque assim, a gente falou aí que a pureza é no coração e a gente sabe que a gente precisa guardar o nosso coração, buscar na palavra, a gente tem que também ter atitudes, né? E falando assim, para as mulheres casadas, a gente precisa ter um comportamento, né, que em alguns aspectos nos protejam, né, de certas ciladas. Então, como as mulheres casadas podem ter estratégias práticas para fortalecer a pureza dentro do casamento? O que você faz? O que você pode aí aconselhar? Eu vou contar a minha história, já que vocês já sabem do cachorro. Então, eu tenho um cachorro, gente. Meu cachorro é lindo. É lindo. É lindo. É um golden, ele é lindo. Quando eu vou passear com ele no condomínio, sempre vem, tia, posso não? Mas às vezes não é uma criança, às vezes vem homem, mulher, vem todo mundo querer ver o cachorro e perguntar do cachorro. Eu, obviamente, atendo todos com respeito, falo, né? Mas quando é um homem, eu não me detenho muito, falo e já vou caminhando, sabe? Porque assim, eu passeio com o cachorro todo dia. Depois vai que o homem me interpreta mal. É né? verdade. Então, ou vai que alguém vê, ou vai que meu marido não gosta, ou a mulher, a esposa do homem que está falando comigo vê, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, assim, uma coisa que eu faço é justamente, quando eu estou passeando com o cachorro, eu fico atenta, quando alguém chega, eu não me detenho. E aí, o que vocês podem, assim, dar de conselho? Né? Bom, assim, eu trabalho num ambiente, né? Um ambiente onde tem muitos homens, né? Um ambiente militar. E é muito complicado, né? A gente, às vezes, fugir da aparência do mal, né? Porque, às vezes, até o nosso trabalho, né, nos obriga a estar ali, né? Mas, humildemente falando, né? A gente pode, como, por exemplo, não estender os assuntos, ser bem objetiva no que quer falar, não envolver a sua vida, né, com a vida dos outros, né? Falar muito da sua vida. Você pode também se ater nas redes sociais, não ficar olhando status, não ficar jogando conversa fora, né? Que mais? Você pode realmente dar limite, né? O que as pessoas podem ou não conversar com você, né? Porque tudo realmente depende da sua forma de viver. As pessoas, elas selecionam como ela pode te tratar à medida que você vai dando espaço para ela, né? Então, como diz a palavra de Deus, se eu não me engano, em Colossenses, esqueci o capítulo agora, fugir da aparência do mal. Ou seja, de tudo aquilo que aparenta ser mal. Como, por exemplo, seu cachorro tá ali elogiando e tudo mais, mas vai que alguém passa a ver, não é? A gente não sabe. Então, a gente tem que procurar realmente fugir da aparência do mal. E pedindo, dependendo da graça de Deus, Ele vai nos ajudar a fugir. E como José, realmente tem momentos que você tem que fugir. Não, eu vou, Senhor. Por mais que o pecado esteja te chamando, Senhor, eu vou fugir. Vou deixar tudo que eu tenho, como José ali, né? Eu vou. E por amar ao Senhor, por temer ao Senhor, Deus o honrou, né? Porque ele realmente amava ao Senhor. É verdade. E aí, mas alguém tem alguma dica? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então, assim, nós temos que realmente ter esse temor e ter cuidado e fugir das situações difíceis mesmo. Porque tem gente que diz assim, não, eu tenho Deus, eu vou conseguir e eu vou enfrentar essa tentação. Não, a gente tem que fugir da tentação. A Bíblia mesmo diz, fugir da tentação e de situações vexatórias, né? E assim, tem que ser muito discreta, mas amável, né? Impor o seu limite, né? Respeitosa. Eu ainda venho para a igreja sem o meu esposo, que ainda não é convertido. Mas eu creio que vai ser. Em nome de Jesus. Então, o que eu faço? Eu sempre fiz desde o início. Eu sempre chegava e procurava sentar perto de mulheres, né? Olha. Para não dar abertura. Abertura para nenhuma conversação. Então, assim, eu sempre fiz assim. No meu trabalho, eu sou uma pessoa assim que eu tratava bem as pessoas, senhor, senhora, mas eu sorria tudinho. E às vezes era mal interpretada, né? Depois, assim... me ligue depois, entendeu? Aí eu disse, tá, senhor, não tem problema não. E aí guardava. Eu fazia de conta que eu não sabia. Então, isso é fugir das tentações, né? E guardar o teu coração mesmo, porque a Bíblia ela é exata, ela diz, só em olhar você já está pecando, né? E pecado é uma coisa que abomina a Deus, né? É abominável a Deus. E é isso. Joelma. Então, eu frequento a academia e a gente sabe que a academia é um lugar assim
Misericórdia. Que a gente tem que ter sabedoria, né? Sim. Tem que ter o temor do Senhor. E por conta do horário que eu treino, o Silas sempre vai junto, a gente treina no mesmo horário. A máquina está ocupada e vamos revezar e tal. Quando eu vejo que o cabra está querendo conversar muito, depois eu venho. Isso aí, tá fugindo da tentação. Por quê? Mesmo com meu esposo ali, muitas pessoas nem sabem que é. Sim. Mas eu temo a Deus. Sim, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E eu honro meu esposo. Então, prefiro sair, E fazer Amanda, outra tem gente que nem tá. quer saber se a pessoa tem marido ou não. E o mundo tá tão mal, minha filha, que eles vão querer ter você. Que tá tão mal que a aliança vira um imã. Entendeu? É verdade, gente. Ainda tem isso, mas... Complicado. E aí eu me afasto, pego outra máquina, vou fazer outro exercício. Então essa é a estratégia que eu uso. Quando começa a querer puxar, já sai, já fecho a cara. É verdade. Às vezes a gente até se passa por ignorante, não tô nem aí. Mas importa é agradar quem? A Deus, exatamente. Né? Tem que E honrar a Deus. um conselho que eu acho que é muito importante é a gente cultivar a intimidade Com o esposo. com o nosso marido. Cultivar, ainda botei aqui, ó. A intimidade física e emocional é fundamental para a verdade. pureza do casamento. Cultivar. Porque quando a gente, até mesmo para nós e para o nosso marido Pra também, nos né? preservar, né? Para nos preservar, para que a gente não. Quando a gente alimenta essa paixão, esse amor, essa intimidade, né? Isso que a gente vive, Verdade. a gente não vai dar brecha. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Então, mulheres, olha, os maridos vão gostar disso, viu? Então, cultive a intimidade física. Capricha aí. Porque Deus fez para isso mesmo. É verdade. E agora vamos falar, dá tempo da gente rapidamente falar. E a mulher solteira, que dica a gente pode dar? Vamos aí aproveitar, a Fernanda, que é uma jovem aí, que fala aí para as mulheres solteiras. Que dica você dá para as meninas para se manterem puras? Você tem 1 minuto. 1 minuto. Então, mais importante, né? O jovem ele tem que ter em mente a quem eu quero agradar. Em Atos 5, 29, o versículo, se eu não me engano, Paulo diz: mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Depois de ter esse pensamento que é a quem você quer agradar, que é o Senhor, você deve fugir da aparência do mal. Como você pode fugir? Como? Selecionando suas amizades, dando limite para quem você aceita nas suas redes sociais, Verdade. vendo as séries que você, selecionando as séries que você assiste, os assuntos que você conversa com outras pessoas, né? E realmente para tua carne ali vai ser difícil. Poxa, ter que abandonar aquela amizade, ter que deixar de fazer tal coisa, para quê? Para amar ao Senhor. Por amar ao Senhor, amar ao você Senhor. deixa os seus desejos de lado. É fácil? Não. É verdade. impossível? Não. Porque a graça de Deus nos sustenta para nos fazer obedecer o que Ele mesmo nos ordenou. Então é se esforçando para não pecar contra Deus, escondendo a palavra de Deus no coração. Para não pecar. Isso aí. Uma frase para fechar. Que frase você daria? Porque o nosso tempo acabou. Então, assim, qual a frase que você dá para fechar o nosso bate? É uma frase, hein? Uma frase. Sem então. Uma frase. O que você deixa aí? Eu diria: um coração que verdadeiramente ama o Senhor viverá uma vida pura. Sem explicação. Joelma. O Salmo 51 diz, o versículo, eu não sei qual é o número Sim. do versículo, mas diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Que essa seja a nossa oração. Amém. E que a palavra de Deus nos orienta em todos os setores da nossa vida. Amém. Amém. Gente, nós chegamos ao final do nosso bate-papo e você que está nos assistindo, eu quero agradecer por você ter nos acompanhado até aqui. Hoje nós conversamos sobre a importância de termos um coração puro. Lembre-se, esse chamado para a santidade, para a pureza, é um chamado que a gente não precisa viver sozinho. Nós precisamos da nossa comunidade, precisamos das mulheres mais velhas ensinando as mulheres mais jovens. E a palavra de Deus também diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É difícil, sim, para nós mantermos um coração puro, uma vida pura em meio à sociedade que a gente vive, mas não é impossível. O Senhor nos capacita dia após dia com a sua graça
para termos uma vida como Ele nos chama para ter, porque o chamado da pureza é para todas nós somos chamadas para essa pureza, porque servimos a um Deus que é santo. E como noiva, como vimos no nosso bate-papo, a gente precisa, como noiva de Cristo, cultivar essa pureza. Se você gostou desse bate-papo, compartilhe com outras pessoas e fique conosco para que a gente vai dar continuidade a esse tema em Tito 2. Até o próximo Filhas de Sara. Tchau, tchau.